Olá, querido estudante, tudo bem com você? Eu sou a professora Vanessa Figliolo e o meu sinal na comunidade surda é um prazer tê-lo aqui novamente. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre reprodução dos vegetais, então vamos lá para a nossa hora de aprender. Na aula anterior, falávamos sobre os vegetais, as plantas. Você lembra o que são as plantas? As plantas são seres vivos essenciais à vida na Terra. São caracterizadas por possuírem células eucariontes, que são células verdadeiras com núcleo delimitado por membrana. Eles são seres autotróficos, isso quer dizer que produzem o seu próprio alimento. São seres fotossintetizantes, ou seja, que realizam o processo de fotossíntese para obtenção de energia e alimento. E o que forma uma planta? Folhas, que são responsáveis por realizar a fotossíntese, respiração e transpiração. Flores, que são responsáveis pela reprodução. Frutos, que são responsáveis pela dispersão de sementes. Caule, que confere sustentação e permite o transporte de substâncias. Raiz, que é responsável pela absorção e condução de substâncias. Além disso, podem ainda armazenar substâncias energéticas. Mas algumas plantas não possuem flores ou frutos, enquanto outras não possuem raízes, folhas ou caules verdadeiros, mas possuem outras estruturas com esse papel. Entretanto, de modo geral, são as partes das plantas e suas respectivas funções, essas que eu acabei de falar. Veremos agora essas peculiaridades que acabei de citar ao conhecer como as plantas estão agrupadas didaticamente. Então, as plantas estão divididas em 4 grandes grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Esses grupos podem ser classificados ainda em plantas vasculares ou plantas avasculares. Plantas vasculares são plantas que possuem vasos condutores de seiva. O que seriam, esses vasos condutores? Esses vasos condutores são como se fossem os nossos vasos sanguíneos. Já plantas avasculares são plantas que não apresentam esses vasos condutores de seiva. Este azinho significa sem. Portanto, plantas avasculares são plantas sem vasos condutores de seiva. Apenas as briófitas são avasculares, enquanto pteridófitas, gimnospermas e angiospermas são plantas vasculares. Além de serem avasculares, as briófitas não possuem caule, folhas e raízes verdadeiras. O que elas possuem são estruturas similares chamadas de cauloides, filóides e rizóides, respectivamente. São plantas comuns em locais úmidos e com pouca luz. Os musgos são exemplos de briófitas. São plantas que necessitam de água para a reprodução. Já as pteridófitas são plantas vasculares que possuem caule, folhas e raízes, mas não produzem flores, sementes ou frutos, que são aí estruturas relacionadas à reprodução. Alguns exemplos são samambaias e avencas. Este também é um grupo de plantas que necessita de água para a reprodução. Já as gimnospermas são plantas vasculares com caule, folhas, raízes e sua novidade evolutiva, que são as sementes. Sendo estas sementes consideradas nuas, ou seja, sem estarem envoltas por um fruto. Alguns exemplos são os pinheiros e araucárias. Angiospermas
São plantas vasculares que possuem caule, folhas, raízes, sementes, flores e frutos. Os representantes deste grupo correspondem a cerca de 90% das plantas do planeta Terra. Alguns exemplos são a mangueira e a goiabeira. O surgimento de estruturas como sementes, flores e frutos estão diretamente relacionados à reprodução. E como é que as plantas se reproduzem? O mecanismo de reprodução das plantas estão diretamente ligadas com a evolução delas, principalmente no caso da reprodução sexuada, que é aquela que envolve o encontro de dois gametas, o masculino e o feminino, que se fundem, se fecundam, gerando o embrião e, posteriormente, um novo ser. É importante salientar que os vegetais, eles também fazem reprodução assexuada, ou seja, que não há esse encontro de gametas. Como estávamos falando, os mecanismos de reprodução das plantas estão diretamente ligados com a evolução delas, principalmente no caso da reprodução sexuada. As plantas tiveram seu início no meio aquático, por isso, é natural pensarmos que a reprodução delas está ligada a este meio. Entretanto, nem todas as plantas vivem em meio aquático, não é mesmo? Cientificamente, não existe um consenso das primeiras plantas terrestres, mas acredita-se que surgiram de algas verdes, que viviam em pântanos e alternavam secas e inundações. E o que tudo isso significa, não é? Em outras palavras, as plantas ganharam o ambiente terrestre e isso se deve a adaptações do corpo das plantas e de reprodução. No caso, adaptações quanto à reprodução surgiram duas características. Uma camada de células que protege a estrutura formadora de gametas, o gametângio, e a retenção do zigoto e de estágio inicial de desenvolvimento no gametângio feminino. As briófitas, como os musgos, são plantas que apresentam características dessa transição para o meio terrestre. As briófitas ocorrem em meio úmido e sua reprodução depende de água para acontecer. Isso porque seus gametas possuem flagelos que só conseguem se locomover em meio aquático. Já as pteridófitas, como as samambaias, possuem mais adaptações em seu corpo para viverem em ambientes terrestres. Entretanto, seus gametas também são flagelados e por isso necessitam do meio aquático para a fecundação. As primeiras plantas que apresentaram dependência da água para a reprodução foram as gimnospermas. As gimnospermas possuem grãos de pólen, tubo polínico, óvulos e sementes, que são as novidades evolutivas que permitiram a independência da água. Os grãos de pólen são estruturas produzidas nos estróbilos, pinha masculino, e que em seu interior possuem estruturas formadoras de gametas masculinos, as células espermáticas. No período reprodutivo, acontece a polinização, que é o processo pelo qual os grãos de pólen são liberados e chegam até as estruturas reprodutoras femininas. Quando o grão de pólen chega ao óvulo, se forma o tubo polínico, através do qual o gameta masculino chega ao gameta feminino. Você deve estar estranhando que eu disse que o grão de pólen chega ao óvulo, forma o tubo polínico e leva o gameta masculino ao gameta feminino se ele já está ali no óvulo, já chegou no óvulo. A realidade é que para plantas, o óvulo não é o gameta feminino, mas a estrutura que abriga o gameta feminino, que é a oosfera. Portanto, grão de pólen chega ao óvulo, forma o tubo polínico e o gameta masculino é levado até a oosfera. Após a fecundação, o óvulo transforma-se em semente, que tem função de abrigar e proteger o embrião. O desenvolvimento do embrião dá origem a uma nova planta e assim o ciclo reinicia. Para a araucária, árvore típica do sul do Brasil, a semente é o pinhão e o estróbilo, a pinha.
Essas novidades evolutivas que acabamos de estudar, grãos de pólen, tubo polínico, óvulos e sementes, também são presentes nas angiospermas. Entretanto, nas angiospermas surgiram outras novidades evolutivas relacionadas à reprodução, flores e frutos. O fruto possui a função de proteger as sementes. Como vimos, após a fecundação, os óvulos dão origem às sementes. Isso também acontece em angiospermas, só que agora os óvulos estão envoltos pelos ovários. Sendo assim, o óvulo fecundado dá origem às sementes e o ovário dá origem ao fruto. No caso das angiospermas que estamos falando, as estruturas relacionadas à reprodução sexual estão em estruturas denominadas flores. As flores são formadas por pedicelo ou pedúnculo e o receptáculo, onde estão os verticilos florais. Os verticilos florais são cálice, corola, androceu e gineceu. Cálice é o conjunto de sépalas, corola é o conjunto de pétalas, androceu é o conjunto de estames, o sistema reprodutor masculino da planta. Em seu interior se forma o grão de pólen. Gineceu é formado por um ou mais pistilos, que é o sistema reprodutor feminino. As flores possuem muitas variações de forma e cheiro. Essas variações são, na verdade, adaptações para facilitar a polinização por agentes polinizadores, como as aves, os morcegos ou até mesmo os insetos. O vento também pode ser um agente para a polinização. Finalizada essa viagem pela reprodução sexuada das plantas e a sua relação com a evolução desse reino, você pode estar se perguntando: as sementes, no caso das angiospermas, estão nos frutos, mas os frutos só caem ao redor das plantas e na floresta vimos muitas vezes plantas diferentes, uma do lado ali da outra. Como é que isso acontece, hein? Já pensou? Acontece pela dispersão de sementes e frutos. Em alguns casos, essa dispersão ocorre por animais que comem o fruto e eliminam as sementes pelas fezes em outro local. Ou os frutos podem ter estruturas especializadas para ajudar na dispersão, por exemplo, estruturas que grudam em animais e acabam sendo transportados ali como os carrapichos. Eu acho sempre esse estudo de plantas um mundo à parte, com tantos detalhes. Mas é maravilhoso. Um mundo realmente. Eu sempre fico impressionada com a inteligência da natureza quando penso no aspecto evolutivo. Que bom que a ciência avançou e continua avançando para entendermos como tudo isso aconteceu. Agora, eu te convido para testarmos os conhecimentos adquiridos na aula de hoje. Chegou a hora da atividade! Atividade 1, uma atividade do mundo educação. A água é importante para a reprodução de plantas que produzem gametas flagelados. A independência de água para a fecundação é observada em quais grupos de plantas? Temos aí 5 alternativas. Letra A, briófitas e pteridófitas. B, pteridófitas e gimnospermas. C, briófitas e gimnospermas. D, pteridófitas e angiospermas. E letra E, gimnospermas e angiospermas. Tempo para você pensar e responder.
A resposta correta é a letra E, gimnosperma e angiosperma. Vamos aí, atividade número 2. Atividade do Cefet Minas Gerais. Raízes, caules, flores, folhas, sementes e frutos estão presentes apenas nas... Falamos disso bastante hoje, viu? Com bem detalhes. 5 alternativas. Letra A, gimnospermas. B, coníferas. C, briófitas. D, pteridófitas. E, angiospermas. Tempo para você responder. A alternativa correta é a letra E, angiospermas. Vamos à atividade de número 3. Atividade 3, uma atividade Brasil Escola. A semente foi, sem dúvida, uma grande novidade evolutiva. Ela garantiu maior proteção ao embrião, além de facilitar a dispersão das espécies. Qual grupo de plantas não apresenta sementes? Temos aí 5 alternativas: briófitas e angiospermas, briófitas e pteridófitas. Em B, C, pteridófitas e gimnospermas. D, gimnospermas e angiospermas. E letra E, pteridófitas e angiospermas. Tempo para você responder entre A, B, C, D e E. A resposta correta é a letra B, briófitas e pteridófitas. Como você se saiu? Acertou? Errou? Se você errou, não desanime, refaça as questões, você acertará com certeza. Se achar necessário, reveja esta aula. Agora, é o momento de relembrar o que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Hoje, aprendemos sobre a reprodução das plantas. Existem 4 grupos principais de plantas: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Briófitas e pteridófitas possuem a reprodução dependente de água por conta de seus gametas com flagelos. Já as gimnospermas possuem adaptações reprodutivas como estróbilos, grãos de pólen, tubo polínico, óvulos e sementes. Enquanto as angiospermas, além das adaptações das gimnospermas, adquiriram flores e frutos. Com isso, vimos como novidades evolutivas relacionadas à estrutura e reprodução que foram surgindo e foram super importantes para as plantas ganharem o ambiente terrestre ao longo da história. Essa aula vai ficando por aqui, mas eu te aguardo na próxima, combinado? Um grande abraço! Tchau!